E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo certinho? Eu me chamo Neto, sou sócio do FV Arquitetos e hoje a gente tá muito chique, né, Felipe? A gente tá com 2 convidados, minha gente, celebrities aqui de Caruaru. Mas se apresente antes, vá, que ninguém lhe conhece. Eu sou o Felipe Valadares, sou sócio também do FV Arquitetos, sou arquiteto e a gente tá hoje para falar de um tema super legal. Muito legal. E vamos apresentar nossos convidados, né, que a gente tá com 2 aí. Vamos embora. Então, hoje a gente tá com a doutora Carla Guedes e o doutor... Vitor Diniz. Vou fazer a apresentação aqui de Carlinha. Carlinha, eu falo Carlinha porque é nossa amigona. A gente teve o prazer de fazer 2 projetos para ela. Madrinha de casamento. Madrinha, comadre de ambos os lados. E aí eu vou fazer uma breve apresentação aqui de Carla. Carla é médica pós-graduada em endocrinologia e metabologia, nutrologia e saúde da família e comunidade. E essa especialidade acompanhou ela desde a época da faculdade, né, pelo exemplo da sua mãe, e sempre gostou desse mundo da alimentação saudável e de exercício. Ela é fitness, minha gente, essa galera assim, bem psicopata, entendeu? Mas segue o baile. E aí ela casou a formação com a especialidade, né, e com especialidade que tivesse tudo a ver com esse autocuidado e estilo de vida, e que deu super certo, né? Ela nasceu em Jaru, Rondônia, e foi morar aos 13 anos em Curitiba, né? Isso. Para ser médica e levar isso como propósito de vida desde muito cedo, né? E de lá ela morou 5 anos em Curitiba, depois foi fazer ensino médio, cursinho, pré-vestibular, e no fim ela foi cursar medicina em Recife. Né? E aí foi quando ela conheceu o homem da vida dela, né? Casou, tem 2 filhos. Que o homem da vida dela é na melhor cidade de Caruaru, claro. Se vocês não conhecem, pesquisem aí no Google. É verdade, é verdade. E aí agora, apresente Dr. Vitor. Minha gente, esse povo tem um currículo tão grande que a gente tem que ler, viu? É longo, perdoem aí. Então, o Dr. Vitor tem 34 anos, é natural de Recife, fez faculdade de medicina no IMIP e residências médicas em cirurgia geral e cirurgia plástica, totalizando mais de 12 anos de treinamento e mais de 1.500 cirurgias realizadas. Apaixonado pela cirurgia plástica, Dr. Vitor especializou-se nas cirurgias de mama e contorno corporal, que envolvem também a lipoaspiração de alta definição e abdominoplastia HD. Que nome difícil, Vitor. Dr. Vitor acredita que para desenvolver a excelência é necessário foco e especialização nas cirurgias plásticas. Depois a gente vai falar um pouco mais da clínica que ele desenvolveu, que a gente fez o projeto e que tem todo um conceito por trás. Então não vou continuar lendo aqui para ficar no suspense para vocês depois saberem. Então, gente, eu queria, antes de mais nada, assim, agradecer a vocês aí pela presença. Eu sei que são agendas bem atribuladas. Ontem eu recebi, inclusive, uma mensagem de ameaça, né, de doutora Carla, porque ela suspendeu o treino dela para estar aqui. Chegou atrasada, mas tudo bem. Para vocês verem o nível de fitness, né? Exatamente. Mas queria agradecer a vocês aí a oportunidade de estarem aqui, conversar um pouquinho com o pessoal e trazer um pouco dessa experiência de vida de vocês. É isso. Perfeito, eu acho que a gente podia começar do início. Né? Começar do começo. Isso, vamos lá. De onde veio essa vontade de vocês de fazer medicina? Se tem alguém da família que é médico, enfim, falar um pouco de onde veio essa inspiração, esse dom que vocês têm, que a gente sabe, e que transparecem no profissional que vocês são hoje em dia. Né? Vitor, começa aí. Vamos lá. Falando um pouco da tua Primeiro, história. prazer estar aqui no podcast aqui de FV Arquitetos. Para a gente é sempre uma honra estar aqui com vocês nesse espaço aqui maravilhoso e aconchegante que vocês criaram aqui em Caruaru. Primeiramente falando, né, desse sonho, né, que medicina é um sonho, né, para muita gente, igual a gente também trabalha na área da cirurgia plástica. Então, geralmente é alguma referência que você tem, né, na vida, uma pessoa próxima, um familiar ou alguém mais distante também pode acontecer. No meu caso, eu tinha um médico na família, que hoje ele é urologista, né? Então, durante um tempo eu vivi no interior, alguns anos em Serra Talhada. Morei uns 2, 3 anos lá, morava em Recife, a gente foi para a Serra, e nesse tempo eu consegui conviver com esse meu tio.
né, que já estava trabalhando, já estava desenvolvendo lá há poucos anos a área de urologia em Serra Talhada, e eu tinha muito essa questão do valor do estudo, né, pela minha família e pelos meus avós. Então, no contato diário, né, no interior, a vida passa mais tranquila, né, passa mais lenta, então a gente consegue estar mais próximo aos familiares, enfim, a ter essa referência mais próxima. Então, aquela semente foi plantada lá atrás. Eu acho que eu estava na 4ª série, né, então já tinha muito tempo, 4ª, 3ª série, e aí eu fui desenvolvendo. Minha avó, olha, seu tio é médico e tal, acompanhei ele, então eu fui acompanhando, fui gostando e me identificando. E aí, ao longo dos anos, eu fui alimentando essa semente, e em um belo momento a gente precisou voltar para Recife, depois dessa temporada aí de 3 anos, e quando voltou para Recife, já estava na 5ª série, eu já defini que ia fazer medicina, e de lá até o vestibular eu já estava focado, estudando, direcionado para a medicina já. Desde a 5ª série? Desde a 5ª série. Então eu já sabia, por exemplo, que na época eu tinha as matérias específicas, né? Que o vestibular na época era assim. Então você tinha uma pontuação maior em biologia, em química, sei lá, em física, para medicina. Então eu já direcionava os meus estudos para essas matérias que seriam mais importantes para o vestibular que eu iria enfrentar 7, 8 anos depois. Ou seja, tu projetou já a tua vida, infância e adolescência para o curso de medicina. Já, e eu vou sempre projetando assim. Então passou 5 anos, já estou nos próximos 10. Agora eu já estou, quando eu vou ficar com 50 anos, o que é que eu já vou ter de planejamento? E aí você tem que ir executando, não adianta você só planejar, né? Você tem que ir planejando e executando, e as coisas vão dando certo. Claro. E tem que ter uma organização danada, viu? Eu mesmo Essa acho raça médica, meu filho, CDF, virado... Mas eu acho legal isso do estudo, pensando assim na minha família, porque eu acho que é uma coisa bem do interior isso, que meu pai sempre disse, meu filho, enquanto você quiser estudar, eu estou aqui para lhe dar suporte. Então, faça faculdade, mestrado, doutorado, vá até onde você quiser, que a gente tá aqui por trás para lhe ajudar. Inclusive, o pai de Carla não queria nem que ela casasse, só que estudasse mesmo. Me conte aí, Carla. Exatamente. Eu acho que eu nunca sei dizer onde foi que eu realmente quis ser médica ou eu fui... como eu posso dizer, doutrinada a isso. Livre espontânea pressão. Porque desde que eu me entendo por gente, eu quero ser médica e os meus pais meio que trabalharam a vida toda e fizeram de tudo para que isso se tornasse real. Somos 3 filhas e das 3 somos médicas, Menina, né? Teu pai trabalhou muito direitinho, viu? Ele só não conseguiu fazer com que elas não casassem. Que as 3 casaram já. Exatamente. Mas o resto ele deixou seguir. Ô, Carla, e me conta um pouco, assim, como foi essa transição? Tu sair de Jaru, assim... Numa Isso. cidade enorme, Isso. uma boa infraestrutura. Então, foi na verdade bem desafiador, porque a gente teve que, enfim, ficar muito mais madura antes do tempo, né? Digamos assim, amadurecer antes do tempo. Porque eu saí de Jaru mesmo para estudar, eu tinha cerca de uns 12 anos, que aí eu fui morar na capital, eu morei 1 ano ainda com meu tio e tudo, e de lá eu fui para Curitiba. E a gente não tinha nenhum familiar em Curitiba, era eu e minha irmã, e acabou. Então, e por que assim, essa escolha de Curitiba? Eu ia dizer, por que Curitiba? Porque na época que minha irmã foi, a minha irmã mais velha, eles optaram primeiro por um colégio interno, que tinha em Maringá, e de lá do colégio interno ela foi para Curitiba porque tinha uma escola com cursos pré-vestibulares melhor. E aí quando eu fui, elas já estavam morando em Curitiba. E aí eu já peguei esse caminho. Então não tivesse nem opção. Não. Vai para lá porque as irmãs estão lá. De novo, exatamente, por livre espontânea pressão de novo. E aí foi assim, bem desafiador, mas eu acho que foi fundamental para eu ser tão independente, para eu procurar tanto crescer. E, enfim, eu não tinha escolha, eu tinha que simplesmente fazer dar certo. Era meio que isso. E de Curitiba, como foi que surgiu a vinda a Recife? Na época, a minha irmã ela fez faculdade de medicina em João Pessoa. E aí eu me lembro que não tinha vestibular no meio do ano, ou tinham poucos. E ela falou, vai ter um vestibular em Recife, vem fazer. E eu, tá bom, né, morando em Curitiba, abusada, no sul, né, abusada, não conhecia direito o Nordeste. Eu falei, tá, eu vou, né. Aí eu vim para Recife fazer a prova e... Me dei muito bem, passei e pronto, vim. Então, mais uma mudança, sem ninguém. Porque eu tinha uma amiga que morava em Recife só também. Foi bem difícil essa época. Mas, enfim, a gente vai lidando com as dificuldades e vai vencendo, né? Então, tu não Mas consegue... surgiu algum momento de dúvida em vocês em relação à medicina? Ou isso sempre foi muito claro?
Pra mim sempre foi muito claro. Eu ainda ficava meio receosa assim no íntimo, porque eu sabia a dedicação que precisava existir, não só no antes, mas durante, depois, enfim, a vida de dedicação. E a minha irmã do meio, ela ainda chegou a cursar farmácia, mas aí ela viu que não, que o caminho era realmente, ela queria fazer medicina, ela estava tentando procurar atalhos, né, para, enfim. E foi legal que tu visse também que ela procurou outra coisa e se arrependeu, então já serviu como uma experiência para ti. Exatamente. Entendi. Ela procurou outra coisa e viu que não era o que eu queria e aí foi estudar para fazer medicina. Então ela adquiriu conhecimento, mas demorou um pouco mais para se formar. Gente, e em que momento desse universo de medicina vocês escolheram a especialidade que hoje vocês estão, assim? Porque a gente sabe que medicina é um curso, é um mundo de possibilidades, né? Então, quando você entra na cirurgia plástica, você tem um mundo de possibilidades. Quando você entra em endocrinologia, você entra no mundo de possibilidades. Então, onde que vocês filtraram isso para estarem onde estão hoje? Na verdade, é como você falou, né? É muito difícil, né? Até puxando um gancho aí, que Carla falou, da escolha da medicina, às vezes surgem dúvidas em muitas pessoas. Eu acredito até que na maioria, porque não é fácil, né, você entrar. E quando você tem um medo de não conseguir entrar, você pode tentar seguir um atalho, um plano B, um plano C, e aí lá na frente você depois pode ter passado 5, 6, 7, 8 anos e dizer, eita, era aquela decisão lá atrás que era para ter tomado. Aí lascou, né? E aí lascou. Alguns conseguem reverter isso, outros não. Eles levam uma frustração ali, pessoal, pela vida, né? Verdade. E acaba até gerando outras consequências. Então, o medo sempre vai existir quando você tiver grandes coisas para conquistar na vida. E se você não conseguir resistir ao medo, né? Não ficar paralisado, não desviar do caminho e ter coragem, porque a coragem não é a falta de medo, é você prosseguir mesmo com medo. Então, você ter a coragem em prosseguir, então você vai conquistar. Né? Por mais tempo que demore, um pouco mais ou outro, e por esforço que você tenha. Mas muitos acabam desviando desse caminho. Então, naquele momento, gera um medo. Mas não de você não querer medicina. Sempre eu tive foco de ser medicina. Mas na hora do vestibular, será que eu vou passar? Né? Sempre existe essa... E dentro do curso, assim, a decisão... Como foi isso para você, assim, decidir que não, vou fazer cirurgia plástica, vou me especializar nisso e nisso, enfim. Isso, como é que durante o curso de medicina são milhares de áreas, né? Então eu brinco até que qualquer pessoa pode se identificar pela medicina, porque são muitas especialidades. Desde especialidades que você fica trancado dentro de uma sala, no escuro, vendo não fala imagens, com ninguém. Não fala com ninguém. Minha gente, tem alguma que não mexe com sangue. Contato. Eu vejo sangue, minha pressão baixa Essa, de por maio, exemplo. lascou. Você só dava pra ser médico. Radiologista era a sua profissão. Fora dessa coisa aí, viu? Seu cunhado. Seu cunhado. Até outras especialidades que você tem um contato muito grande com o paciente em situações de grande diversidade, como emergência, UTI. Então você consegue se identificar ali em uma outra área. Durante o curso, a gente vai amadurecendo, né? Porque a gente são 6 anos intensos, né? Então o curso de medicina é um curso, digamos assim, integral. Então tarde, noite, de manhã você está em contato com pacientes com especialidade e aí você vai se identificando para uma área ou para outra, né? No meu caso, eu me identifiquei muito por cirurgia plástica já no fim da especialidade da medicina. Eu acho que no 4º para o 5º ano já tinha amadurecido que a cirurgia plástica era uma coisa que eu gostava. Eu gostava também de oftalmologia, que era uma área cirúrgica também. Acabei no final, por esse medo, decidindo por oftalmologia, porque cirurgia plástica era a especialidade mais concorrida na época. Eita. E ainda dentre as especialidades cirúrgicas. E tem muita gente, né? Você fazer um nome dentro da cirurgia plástica, assim como dentro da endocrinologia e nutrologia, hoje em dia tem muita gente. Então eu imagino que esse medo também era como prosperar. Como eu vou me comportar no mercado. De tanta gente. Eu acho que cirurgia é ainda mais forte, né? Porque envolve o processo cirúrgico e tudo. Então é desafiador. Tem essa dificuldade. E na época, quando eu fiz essa escolha pela oftalmologia, eu escolhi a oftalmologia, fiquei 5, 6 meses lá e eu disse, não, isso aqui não é para mim não. Então eu já consegui reverter rapidamente, não fiquei muito tempo. E aí prestei prova para a cirurgia plástica, que para mim, na minha situação, foi mais difícil do que entrar em medicina. Foi mais difícil. Então eu conheço colegas cirurgiões plásticos que ficaram 5 anos tentando para conseguir entrar para fazer cirurgia plástica. Só para você ter uma ideia. Então é bem difícil. Então, mas aí eu consegui reverter, prestei prova para a cirurgia geral, fiz cirurgia geral e depois a tão temida residência para cirurgia plástica, né? Que é muito difícil
E aí consegui entrar e aí pronto, o resto é história, né? Deixa eu perguntar uma coisa que eu fiquei na dúvida. Para fazer cirurgia plástica, você tem que fazer antes cirurgia geral, é isso? É um pré-requisito. Aí depois que você presta a prova para plástica. Depois presta a prova. E são quantos anos cada um? São 3 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica. Ou seja, outra faculdade. É outra faculdade. 12 anos no final. Você ficou Fora só... as subs, né? Exatamente. Fora as subs, outras especializações que você faz, curso, fora a prova da sociedade, e depois de você fazer estão 3 concursos, né? Medicina, cirurgia geral, cirurgia plástica, e tem que fazer a prova da sociedade, que é uma prova de 4 etapas em São Paulo, prova prática, teórica, e se você não conseguir uma aprovação ali muito boa, você não pode exercer também. Entendi. Né? E tua residência foi em Recife também? Foi em Recife, cirurgia geral, e cirurgia plástica foi em Salvador. E você, Carla, me conte aí, onde foi que veio essa decisão de partir para esse universo do lifestyle, da qualidade de vida? Então, é muito complexo porque eu sou aquela pessoa que gosta de tudo. Então, eu me lembro que na faculdade, tudo que eu rodava, cada rodízio que tinha de alguma especialidade, é gineco, amava. É pediatria, amava. É cirurgia, amava. Então, qualquer coisa que me colocasse para fazer, eu ia gostar. E aí, quando eu estava ali no final, né, eu pensei, assim, tiveram algumas especialidades que ficaram muito fortes em mim. Que primeiro eu queria rodar otorrino, porque é aquela coisa, né, tem procedimento, é cirúrgico, mas também é clínica, faz um pouco de cada coisa, vamos lá. Aí eu fui rodar otorrino, quando eu vi a primeira cirurgia, que eu vi que tinha que operar dentro de um ouvido, eu falei, eu não tenho habilidade para isso não, vou parar com isso aqui. Jeitosa do jeito que tu é. Um negocinho minúsculo para você operar. Um campo cirúrgico pequeno que só. Eu falei, não, eu não tô tendo habilidade nem fazer escova no meu cabelo, quem dirá? Aí pronto, passamos a otorrino. Então foi por eliminação, né? Foi um pouco isso. Entendi. E aí eu fiquei muito pendente à pediatria, tanto que quando me formei ainda trabalhei um tempo na pediatria, plantão, ambulatório fazia. Quando a gente se conheceu, tu estavas na fase de pediatria. Pediatria, Foi. Ainda estava na isso. dúvida. E eu sempre, assim, fiquei com isso no meu coração, de nutrologia, o endócrino, o que eu faço primeiro. E aí veio um boom da endocrinologia, tá muito voltada à prescrição de hormônio, de anabolizante. Então, todo mundo que é um médico, que é sério, que não quer ser atrelado a isso, tem medo, tem receio de, enfim, ser, de fato, ser conhecido, ou as pessoas acharem que você vai ter essa prática. E aí eu falei, não, eu vou fazer primeiro endócrino, porque eu acho que vai ser bom para eu ter um entendimento, inclusive, do geral, de como funciona toda a parte metabólica, e aí depois eu vejo o que eu faço. E aí fiz endócrino, fiz pós-graduação, na época eu também trabalhava no Mais Médicos, fiz, ao mesmo tempo, a pós-graduação da Federal para a Saúde da Família, e aí fui fazendo, e fui vendo, e amando, e eu falei, não, esse é o meu mundo, esse é o meu universo, assim, é assim, com muito amor, tipo, essa mesma energia que eu falo, que em todas as especialidades eu sentia na época do internato, eu me senti muito mais forte quando eu comecei, de fato, a trabalhar com endócrino e trabalhar com a nutrologia. E aí depois fiz a nutrologia, e aí foi só dando certo, e graças a Deus estamos aqui hoje. E a gente, eu acho que é uma coisa que casa muito, como a gente disse antes, com o teu estilo de vida. Né? Então, além de você passar para os pacientes, você passa uma verdade porque você aplica no seu dia a dia. Eu acho isso super importante também, porque os pacientes geram uma identificação contigo e querem seguir aquela... Não, eu quero seguir o que minha médica faz. Né? Perfeito. E assim, eu entendo muito da questão das dores também, porque como eu vivo isso, eu consigo dizer da minha prática também, da minha rotina, do que é difícil. Então, ontem eu estava conversando com uma paciente sobre lá, prescrição dietética, de seguir a risca, e falei para ela, para mim, isso aqui nunca funcionou, eu prefiro uma alimentação mais voltada para uma nutrição comportamental, um comer mais intuitivo, porque dessa forma não funcionou para mim. E estava vendo que o caso dela era um pouco parecido. Então, isso também gera essa conexão, né? Acho que é bem legal. E é engraçado como, de certa forma, a profissão, o nicho de vocês, eles se complementam, né? E é uma coisa que eles estão, ambas as clínicas estão no mesmo andar, do mesmo empresarial. E quando o Vitor, acho que Carla montou um pouco antes, né? E Vitor depois veio, eu falava muito assim, vocês têm que fazer parceria, porque eu acho que quando a pessoa ela começa a fazer um tratamento e ela começa enfim, a emagrecer ou a ter um resultado positivo e tal, naturalmente essa autoestima
ela aumenta e aí vem uma necessidade de vir para um procedimento estético e tal. Então, o lifestyle hoje ele acaba englobando muito bem a profissão de vocês, né? Mas aí eu queria entrar um pouco agora nesse universo de arquitetura. Eu acho que a gente podia primeiro perguntar por que Caruaru. Acho que é legal. Por que vocês decidiram vir a Caruaru montar a clínica de vocês aqui, né? Eu sempre tive o sonho de morar no interior, né? Então, como eu tive essa vivência curta, mas foi intensa, né? Eu morei 2 a 3 anos em Belo Jardim, 2 a 3 anos em Serra Talhada e os outros, ali 30 anos, 29 anos, foi todos em Recife, né? Então, pude vivenciar os dois lados, né? E realmente não me identifiquei com a parte de Recife, da cidade grande, por mais que eu goste, que eu ame, né? Eu adoro viajar para grandes cidades, mas para viver eu precisaria de uma qualidade de vida, né? E eu vi que isso aí era possível no interior de Pernambuco, né? E teria que ser uma cidade com estrutura maior e que também fosse próximo às capitais, porque eu gosto de consumir também isso. Então a gente pensou em 2 cidades, né? Ou Caruaru ou Garanhuns. Faz 2 cidades que a gente tinha identificado e eu visitei, inclusive 10 anos antes de vir para cá, eu já estava visitando essas cidades. Menino O plano dos 10 anos dele, né? Deus do céu. E o pior que é verdade mesmo. Eu cheguei até a fazer investimentos em condomínio fechado, em Garanhuns, na época que a cidade estava mais direcionada, e eu vim vender esses terrenos 7, 8 anos depois, porque eu vi que não ia dar certo lá em Garanhuns, né? A gente precisaria de um empreendimento maior, precisaria de um público, né, direcionado e precisaria de estrutura hospitalar, porque eu, como cirurgião, precisaria. Então, essa decisão foi antes mesmo de escolher a especialidade. Antes mesmo de escolher se fazer cirurgia plástica, né? Então, aí conforme foi direcionando, eu disse, não, eu estou fazendo cirurgia plástica, eu preciso de hospitais. E a gente foi visitando os hospitais e verificando que Garanhuns, por exemplo, não seria uma opção. E aí, Caruaru automaticamente ficou o plano A, e aí a gente desenvolveu Caruaru e estou super feliz aqui. Que bom. Que massa. E tu, Carla? E tu, Carlinha, conta. Eu, na verdade, nunca pensei em vir morar em Caruaru. Acho que tinha vindo em Caruaru uma vez, em alguma festa, alguma coisa assim. E aí, quando eu conheci, né, o Digníssimo, né, quando eu conheci meu marido, ele é de Caruaru, mora aqui. E aí, enfim, eu até na época da faculdade estava terminando e ainda vim fazer um estágio aqui, acho que foi de saúde da família. E aí amei Caruaru, assim, achei, feito o Vitor fala muito sobre a questão da qualidade de vida, do interior. E eu que morei só em grandes cidades, né, Curitiba, depois morei em Recife, e eu, assim, não gostava do estilo de vida que eu tinha em Recife pela questão do trânsito, etc. Eu amei Caruaru por essa qualidade de vida, então, assim, as coisas foram acontecendo e eu sou muito grata a Caruaru. A cidade, ela me acolheu, me recebeu, as pessoas, elas me acolheram, me receberam. As coisas foram acontecendo de uma forma tão rápida que eu não tive tempo de pensar. Tipo, eu queria ir para Recife? Não. Você não fez tempo. a programação de 10 anos, Carla? Não fiz. Nenhuma programação de 10 anos. Mas, enfim, eu acho que tem um pouco a ver... isso aí se cruza um pouco com todas as histórias. Assim, eu nasci e me criei em Caruaru, mas sempre tive um desejo por muitos anos de morar fora. E em um determinado momento eu percebi que eu estava sendo um tolo, assim, que Caruaru realmente tinha me ofertava muitas coisas. E o que você precisava, né? Exatamente. Não, eu voltei agora, eu tava viajando, tava na Europa e voltei, nossa, como eu amo Caruaru! Pois é, minha gente. Mas vamos entrar então um pouco agora em arquitetura. Eu queria, enfim, a gente, desde quando foi brifar os podcasts dos convidados, a gente pensou muito no nome de vocês, porque há similaridades também na questão projetual, né? Óbvio que são projetos totalmente distintos em questões estéticas, mas no desejo e no princípio, assim, uma coisa que hoje a gente fala muito é da humanização, né, no tratamento clínico, assim, né, de como as clínicas elas vêm evoluindo nesse sentido, de como o paciente ele quer se sentir mais abraçado, né, mais atendido na sua consulta, assim, né? Ele não quer mais ter essa sensação de que é tratado como um número, e sim como um indivíduo único, com suas questões, enfim, a serem resolvidas de maneira separada, digamos assim. E a especialidade de vocês, ela contribui um pouco nesse sentido, né? Porque tem a coisa da personalização dos tratamentos e da estética, e da estética, sim. Você está lidando diretamente com a estética. Isso teria que ser transportado de alguma forma para um ambiente que vocês vão atender os pacientes. Mas eu acho que
Estamos conflitando. Mas assim, seria muito bom escutar de vocês assim, quando vocês decidiram fazer a clínica, o que é que vocês, o que foi o princípio assim, das necessidades de vocês com relação ao desenvolvimento dessa clínica, né? Isso, o briefing, quando que foi o que vocês passaram para a gente quando chegaram aqui no escritório, né? O que é que vocês queriam transparecer dentro do ambiente de vocês? Primeiramente, a gente ao longo da vida vai criando referências, né? Então, você vai tendo referências de A, B, C e D, e ali você vai criando aquilo que você acredita que seja o melhor, o mundo ideal, né? Então, eu acredito que assim, muito da minha vivência como paciente, e também a questão de viajar, de estar em lugares diferentes, e a gente ter novas culturas, novos ambientes, novas perspectivas, me fez criar todo esse ambiente aí que a gente pensou. Então, primeiro a parte da arquitetura pela vivência mesmo, de visitar lugares, de viajar. Então, a gente consegue ter novas referências. E a questão do atendimento era como paciente. Então, eu como paciente, eu via muitas dores, né, de fila de espera, de ser mal atendido, de num telefonema o paciente geralmente está com algum problema e você buscar um atendimento, no telefonema você já ser mal atendido, ou você não ter a disponibilidade e a vontade de resolver aquela questão do paciente. Uma simples marcação na agenda, por exemplo. E chegar lá e ficar 2, 3, 4 horas esperando, né? Eu já deixei de ir para médico, eu tinha uma médica oftalmologista que eu ia todos os anos, né? Por mais que eu tivesse um problema de visão muito baixo grau, assim, não era nenhum problema grave, mas todo ano eu ia lá fazer a revisão. E sempre eu ficava 2 horas esperando, 2 horas e meia. Quem nunca viveu isso, né? Pelo amor de Deus. Era tipo assim, é hora de chegada, tem que chegar até meio-dia, mas a médica só chegava no consultório às 4 da tarde. Que filha da mãe. E a gente ficava lá, e eu era mais jovem, né? Tava na época do ensino médio, e ficava lá, não tinha nem celular, então a gente tinha tempo para perder. Leu todas as revistas do consultório. Sessão da tarde. Antigamente era revistinha, né? Ou ficava passando ali a TV, mas todas as caras. Não, detalhe, revista é só velha. Revista boa tem novidade, velha. né? Não tem assinatura de revista, não. Hoje ainda tem um celular, ainda você fica mexendo ali, vai passando o tempo. Mas antigamente não tinha nada disso, né? Até um dia que eu fiquei 4 horas e meia, quase 5 horas esperando a médica. E eu acho que chegou no final, ela disse que ela não vai vir mais, porque estava numa cirurgia e atrasou e tal, e aí não vai vir mais. Desse dia eu falei, eu não venho mais para essa médica, né? E aí são outras vivências que a gente teve também nesse sentido. E aí quando a gente procurou vocês, era justamente a gente primeiro criar um ambiente de excelência, onde o atendimento de excelência ele não é diferencial. A gente acredita que o atendimento de excelência é obrigação. A gente não trata isso como diferencial. E todos os nossos funcionários já entendem isso. Minha gente, atender excelente o paciente não é obrigação, não é diferencial nosso, isso é obrigação. Nosso diferencial são outras coisas. Né? Então, partindo desse pressuposto, a gente já vai criando outras possibilidades. E o ambiente, a gente precisa criar um ambiente que seja quebrar o padrão. Né? O nosso objetivo é sempre quebrar o padrão. Criar uma coisa diferente do que a maioria está fazendo ali. A gente entende que uma inovação ele vai trazer uma melhora no atendimento do paciente. Então, sempre que vem um novo, ele tem que procurar se reinventar e criar algo melhor para as coisas evoluírem. É assim que as coisas melhoram no mundo. Então, a gente pensou que a arquitetura é um ponto fundamental, né? Principalmente para esse paciente que ele vem um pouco tenso, com ansiedade, ele vai buscar uma consulta que pode ser de cirurgia, né? Mas poderia ser outro atendimento, ele está com uma dor, então ele precisa se acalmar, relaxar, se sentir acolhido, e a arquitetura com certeza é ponto fundamental, né? Eu tenho uma paciente minha que ela diz, doutor, quando a gente chega aqui na sua clínica, na MyPlastic, a gente sabe que depois que eu entrar naquela porta ali, tudo vai dar certo. Né? Então, isso aí a gente não precisa falar mais nada, né? Exatamente. E é engraçado que esse ponto que você fala, assim, eu lembro bem, a gente estava até conversando antes do podcast começar, e eu uso muito essa referência para alguns clientes que são da área médica, que estão, enfim, querendo fazer o projeto para a sua clínica e tal. Que na reunião de briefing, eu lembro que o Vitor fez, eu queria na minha clínica que nos dias de atendimento eu tivesse uma pessoa tocando um instrumento musical. E isso me impactou de tal forma, assim, porque é muito importante a gente fazer essa leitura do que o cliente quer,
para que a gente consiga transferir no projeto exatamente isso, assim. E aí, ali ficou muito marcado para mim do quanto a gente precisaria surpreender no projeto, porque eu acho que isso reverbera no impacto que o cliente também tem, né? Afinal de contas, a gente acho que a área médica, obviamente o serviço ele é primordial, mas a gente sabe que é um combo, né? Então, desde o atendimento de excelência, ao ambiente de excelência, ao seu atendimento de excelência, e isso é o que faz com que realmente o paciente ele fique muito certo do que ele quer fazer, né? Entendendo que cirurgia plástica é um processo demorado, envolve custo, então o paciente ele quer ter muita certeza, quer ter muita garantia do que ele está fazendo, né? Exatamente. Então, quando a gente entende que isso tudo está unido e ajudando esse processo de virada, digamos assim, né, para a gente é fundamental. E um outro ponto também que chamou muita atenção foi a necessidade que você teve de criar um spa na sua clínica, né? Ou seja, quase que um serviço à parte, na verdade é um serviço à parte do que hoje você faz, mas que indiretamente ele está conectado, né? Então eu queria também depois que você falasse um pouquinho sobre isso. É um serviço à parte, mas é complementar. Né? Exatamente. O spa é um serviço de bem-estar, né, no mercado wellness, né? Então, assim, a gente está trabalhando com cirurgia plástica, mas ao mesmo tempo esse mesmo paciente, esse mesmo cliente ali também, ele vai querer consumir outros serviços como um spa, né, que vai trazer vai agregar mais ali para ele. E da mesma forma, os nossos hoje pós-operatórios, eles são feitos no spa. Então, esse paciente ele está buscando algo melhor, algo mais refinado, algo que acolha melhor ele, principalmente no momento de pós-operatório. Então, hoje a gente já está trazendo os pós-operatórios nossos para ser realizados dentro do spa. Então, o paciente ele fica muito mais relaxado, muito mais acolhido. A experiência dele no pós-operatório é muito superior. Eu não fiz plástica, mas fui para o spa. Depois vou contar a minha experiência. Mas... E Carlinha, exatamente. Né? E tu, Carlinha, como foi? Vamos lá, né? Pensar o que eu achei interessante que a gente colocasse, né, antes de fazer o projeto. Eu acho que principalmente trazer o conforto e a sensação de bem-estar para esse paciente. E, obviamente, que remetesse à saúde, à natureza, a todos esses elementos que eu prezo tanto, que é algo mais natural, realmente. Então, eu acho e prezo muito que a clínica ela fale também, sem eu precisar dizer. Então, eu quero que a pessoa entre na clínica e sinta um cheiro agradável e que aquilo já conecte alguma memória positiva, que ela sente no sofá e aquilo traga bem-estar, que aquele momento não seja mais um momento das 4 horas traumáticas de Vitor lá. Então, assim, desde o começo, eu sempre quis trazer muito isso. E aí, a gente também queria trazer algo que fosse o natural, fosse o wellness, o saudável, mas que também tivesse um refinamento de glamour, sabe, de beleza para aquele ambiente. E aí, vocês fizeram a leitura. É importante dizer que a gente fez um primeiro projeto para Carlinha, sim, que era uma sala de 32 metros, e com menos de um ano ela já sentiu a necessidade de crescer a clínica. Hoje ela está num espaço de 100 metros quadrados. Em menos de um ano a gente fez esse passo, né? Essa mudança, devido ao crescimento que ela teve exponencial, que demonstra a excelência da médica que ela é e do atendimento. E eu lembro que tu veio desesperada, né? Porque, meu Deus, como é que um ano acabei de fazer minha clínica, tá novinha. Acabei de pagar. Vou ter que fazer... A gente adorou, no caso, né? Já tô querendo que ela mude de novo. Exatamente. O que dá para aproveitar? Qualquer coisa. Algumas coisas. Mentira, a gente aproveitou muito. E essa coisa do natural, eu acho interessante frisar que foi uma coisa que acompanhou nas duas clínicas. Exatamente. Né? A gente sempre trouxe isso da vegetação, dos materiais naturais, do conforto. Né? É uma coisa que passou de uma clínica para outra, claro que evolui. Né? Então a gente conseguiu retratar isso de maneiras diferentes, mas a essência, ela se manteve. Ela se manteve e ela só meio que... E as pessoas, elas sentem isso. É como se pegasse algo que já estava bom e desse, de fato, esse upgrade, né? E o engraçado é que os elementos naturais, eles vieram. Então, a primeira, a gente sempre remetia a coisas com madeira e pedras, né? Isso. E aí, essa segunda, a gente
focou bastante nas pedras, tanto que é assim, o que as pessoas chegam e falam, meu Deus, que linda essa bancada e tudo. É bancada que fala? Isso, muito Essa bem. bancada. E aí os vidros, e enfim, a gente conseguiu meio que fazer esse upgrade de uma para outra, mas trazendo ainda esses elementos naturais. Isso. E outra coisa muito interessante é que o natural, ele não só está no ambiente, como no tratamento. Como você falou, tem muitos nutrólogos que só estão para receitar hormônios, que não é o caso de Carla, e é exatamente essa naturalidade que ela quer passar também para o paciente e faz essa conexão com o ambiente, que eu acho bem legal. Exatamente. E principalmente tirar um pouco, porque a nutrologia também é uma especialidade que ficou muito isso de coisa de marca, sabe? Meio que trazer, como eu posso, a luxúria, Ostentação. né? A ostentação. E aí eu, não sou essa pessoa, não quero entrar nessa caixa. Eu quero entrar numa caixa que traga o ponto principal, que é a construção de saúde, e o que? Beleza, então eu preciso perder um pouquinho de peso porque é importante para a minha autoestima, para o meu bem-estar, nananã. Aí a gente perde esse peso, depois manda para Vitor e resolve tudo. Puxando isso aí que ela falou é essencial, né? Porque eu penso exatamente da mesma forma. O mercado de nutrologia, a gente percebeu que ele foi muito para esse caminho da luxúria, como ela está dizendo, né? De ostentação. E, ao meu ver, isso é um caminho totalmente errado. Né? Eu acho que talvez esses profissionais tenham ido para esse caminho para tentar captar esse paciente de ticket mais alto, um paciente que vai agregar mais valor para a clínica, mas essa comunicação é muito ruim, assim, né, ao meu ver. Então, assim, lá na clínica a gente tem todo esse aspecto de luxo, de sofisticação, mas a gente não quer passar isso da maneira que é passada para os pacientes, né? A gente quer passar como que agrega mais conforto para ele, mas a gente não quer colocar isso, a gente tem um luxo aqui, a gente ostenta isso, não. A gente não quer isso. E não gerar o distanciamento, Não né? gerar o distanciamento. Porque, por exemplo, eu tenho vamos colocar de referência uma loja de luxo. Tem pessoas que têm dinheiro para comprar uma bolsa de luxo, mas não entram na loja por um distanciamento que às vezes existe do processo de arquitetura ali, do projeto, né? É engraçado porque a gente vive aqui, às vezes o cliente ele diz, eu quero fazer uma coisa bacana, mas eu também não quero passar esse sentimento. E eu acho que isso é muito construído a quatro mãos. Porque assim, a gente pode construir um ambiente sofisticado, né, sem necessariamente passar a ideia de ostentação. E eu acho que quando você concilia isso com um serviço que você está prestando para o paciente, ele consegue ver a coisa ela sendo mais humanizada. Então, eu acho que a humanização é que quebra muito esse padrão, né? Eu acho que essa estética, ostentação, né, que existe muito hoje no mercado, essa estética de impacto, ela precisa... tem que ter uma dosagem aí muito, muito boa, sabe? Para que você não fique atrelado só a isso, ou que o paciente te veja só como isso, né? Eu acho que tem um prazo de validade também. Sim. Né? Tanto em tratamento como em arquitetura. Quando você faz uma coisa muito exagerada, com o tempo você cansa. Quando você passa um tratamento que não é o ideal para um resultado rápido, digamos assim, você tem uma consequência no final. Exatamente. Né? Então, eu acho bem legal essa ideia e a gente estava muito em sintonia. A gente sempre diz aqui no escritório que um bom projeto sai de um bom cliente. Né? É muito difícil a gente fazer um bom projeto quando não tem essa identificação com o cliente e quando o cliente não sabe o que quer. Porque muitas vezes chega aqui o cliente e ele não sabe aonde ele quer chegar. Né? Então, a gente tem que trabalhar nisso para chegar nesse ponto e para poder o resultado final ser satisfatório tanto para ele como para as pessoas que vão utilizar aquele espaço, quanto para a gente como profissional também, que isso também é importante. E se a gente pegar, por exemplo, até o exemplo de vocês dois, a gente tem projetos de definições estéticas totalmente diferentes. Porém, as similaridades elas vêm de maneira muito intrínseca, né? Então, eu acho que isso é realmente fazendo jabá. Isso é fazer realmente uma boa leitura do cliente para que a gente consiga expressar isso num bom projeto, né? Porque eu sempre digo, o projeto, gente, é feito para o cliente, assim. Então, não adianta a gente querer que nossa assinatura ela prevaleça sobre esse desejo do que vocês
imaginam, sabe? Porque no fim das contas, é vocês que vão estar o dia a dia lá, é vocês que vão viver esse espaço. Então não adianta só a gente querer impor uma ideia estética, talvez até aliado ao que vocês imaginem, se não é o que vocês se identificam, né? E aí a minha pergunta, assim, hoje vocês já estão aí há um bom tempo, né, nas clínicas, vocês se identificam, assim, é realmente o que vocês buscavam? Como é que gira esse sentimento de vocês com relação à clínica? Totalmente, né? A gente, inclusive, ao longo dos meses ali, a gente vai se acostumando até com aquele ambiente, ao ponto de a gente chegar um dia e parar assim, olhar assim ao redor, nossa, que fantástico aqui, né? A gente se sente muito feliz, sente um orgulho porque vocês conseguiram também captar totalmente o que a gente queria, né? Então isso de ver a visão do cliente realmente é fundamental, porque ele é quem vai estar ali dentro, né? E não é só a questão da arquitetura, é o que significa aquilo. Então é muito mais profundo do que isso. Então lá no ambiente a gente consegue vivenciar completamente isso, porque a cirurgia plástica é uma transformação, né? Não só corporal, mas também mental. O paciente ele passa por várias transformações até ele atingir o status ideal que ele quer ali no futuro. E a gente percebe isso na toda a arquitetura da clínica, em todo momento, né? Desde uma luminária que tem um acabamento mais rústico até uma mais sofisticada, desde o teto, um teto ripado mais sofisticado até um teto aparente, que a gente vê o rústico, desde uma bancada que ela faz uma transição de uma coisa lisa e bonita para uma coisa mais quebrada e artesanal, desde a pedra. Então a gente consegue ver em todos os elementos da clínica a mistura do rústico com o sofisticado, do inacabado com o lapidado, dessa transformação que é a cirurgia plástica. Então para a gente, o paciente, como Carla falou, ele entra e ele já faz a leitura. Não precisa você falar nada, ele já consegue enxergar tudo aquilo que está acontecendo ali só no olhar, né? Nilo poético a gente, viu? Demais. Bem poético, viu? Não, mas tu, completamente, assim, o ambiente que eu sempre sonhei, então, feito ele falou, assim, dá uma sensação de alegria, de orgulho, de felicidade, você também remete a tudo que você, por anos, pensou e planejou, porque o processo de ser médico... e esse sonho de você ter o seu espaço, ele vem lá de antes. Quando você estava no curso pré-vestibular, você já fica imaginando, sonhando isso. Então, é muito legal você conseguir trazer esse ambiente e esse ambiente falar com os pacientes e também com você. De trazer essa leveza, esse ambiente prazeroso de trabalhar, de você se sentir em casa. Porque a gente passa muito mais tempo no trabalho do que em casa. Então, às vezes, eu estou muito preocupada com, sei lá, uma sujeirinha na porta da clínica do que uma sujeirinha que tiver na minha casa. Porque eu em casa eu dou uma passadinha e o resto tá no consultório. Então, é muito, muito bacana isso, assim, completamente satisfeita. Que coisa boa. E esses dias eu tava comentando, né, a gente pegou um projeto e óbvio que são outras especialidades, outro perfil e tal, mas o briefing do cliente era longarina. Tava até conversando também antes. Eu ia falar agora. Estamos conectados novamente. E aquilo me impactou tanto. Eu ainda fiquei tentando convencer o cliente do não faz longarina, para quem não conhece, gente, são aquelas cadeiras unidas que todo mundo já deve ter ido para uma clínica com longarina. E uma na frente da outra, formando aquelas filinhas e aquele corredor minúsculo no meio que você fica, licença, só passar. E aí, assim, aquilo, assim, a gente tinha que viabilizar aquilo, era uma demanda do cliente, enfim, a gente viabilizou. Mas aí a gente fica com um back aí de, mas como é que a gente vai conseguir Perdão. Como é que a gente vai conseguir humanizar esse espaço de tal forma, sabe? Porque é um objeto que não viabiliza isso, sabe? E é interessante dizer que esses médicos dessa clínica, né, eram médicos que já têm uma idade mais avançada. Então, eu acho que isso também influencia na forma da clínica e na forma do atendimento. Mas eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso, essa mudança que houve no atendimento médico durante os anos, né? E se você pensar, não há tanto tempo atrás que as clínicas eram nesse sentido, né? A gente comentava até antes, não foi, Vitor? Do paciente ser um número e não ser um nome. Agora que não é só o nome, como é uma experiência, né? Fala um pouquinho aí pra gente.
Eu estava esperando que você ia falar que ele estava começando todas. Não, então, eu acho que, na verdade, é uma mudança de geração muito forte, né? E hoje as pessoas, elas buscam muito mais qualidade de vida do que se buscava há alguns anos atrás. Eu vejo até por perfil de paciente mesmo. Quando eu atendo, esses dias eu atendi uma médica, ela dá plantão todos os dias, de domingo Sério? a domingo, todos os dias. Ela não dorme em casa nem um dia. E assim, aí eu perguntei assim, tipo, meu Deus, e tá tudo bem pra você? Ela, tá ótimo, eu tô super feliz, tá tudo bem, eu não sou casada, tá tudo certo, nananã, tipo, muito bem resolvida com aquilo. E aí eu olho para o meu pai, olho pro meu sogro e vejo que é uma geração que é muito do trabalho duro, sabe, de não aproveitar tanto, pessoas que construíram muito, às vezes, muitas riquezas e não apreciam tanto essa construção. Nem desfrutam disso. Nem né, desfrutam muitas vezes. disso. E hoje, nós, mais jovens, nós procuramos essa qualidade de vida, essa tranquilidade, o trabalho pesado, mas também que tenha um pouco de, eu trabalho, mas eventualmente eu também tiro uns dias para viajar, e meio que a gente ir mesclando isso, que é diferente da geração anterior. E aí eu acho que isso foi crescendo, envolvendo também a parte médica, que as pessoas antes, às vezes, queriam ser muito práticas, né? E o médico era muito prático e tinha um certo distanciamento, né? Bem importante com o paciente. E hoje não, as pessoas elas querem ir, querem se sentir bem, querem ter uma experiência, não querem ir simplesmente para o médico. Hoje, para o médico, é publicação no Instagram. Então, você vai para o médico e tira lá uma foto, porque o ambiente é uma experiência, é um momento. E aí eu acho que também está atrelado a isso e essa mudança, e cada vez mais as pessoas, infelizmente, ou felizmente, não sei, elas buscam isso, né? Na verdade, acho que felizmente. Elas buscam isso, de se sentirem bem, de qualidade de atendimento, de proximidade com o profissional. Eu acho que hoje, o profissional que ele é muito distante, dificilmente, dependendo da especialidade, ele ainda pode prosperar, mas é difícil. Eu tava lembrando aqui que na tua primeira clínica a gente pôs um balanço, né? Minha gente, o balanço era um sucesso da clínica. E foi assim, uma coisa, eu queria o balanço. Não, cacete. Aí, resultado, o balanço era um sucesso da não clínica. queria colocar o balanço. Vamos para a próxima clínica. Carla, a gente não vai ter balanço. Carla, não vamos ter balanço. Vamos evoluir, Carla. É uma evolução. E aí, minha gente, acho que foi a peça que mais demorou para escolhermos. Foi a poltrona. Que ficaria no lugar do ficaria especial no lugar balanço. do desgraçado do balanço. Quem é minha paciente antiga vai lembrar do balanço. Tinha um valor simbólico. Tinha um Mas valor foi tão bom afetivo. que eu não lembro mais do balanço. Olha aí, tá vendo? Eu que trouxe essa lembrança triste. Mas assim, eu trago isso no sentido de que as pessoas hoje vão para o consultório e eles também querem um lugar instagramável, um lugar bonito, um lugar que impacte dessa maneira, né? Então, é legal você perceber que, no fim das contas, a gente está hoje muito, muito atrelado, né? Às redes sociais, à questão estética. Eu acho que o trabalho de vocês também traz muito isso, né? Apesar do conselho ser bem restrito, né? Com relação a determinadas situações. Mas, assim, tá tudo muito atrelado, né? E as pessoas, elas querem isso também, né? Então... É um pouco por aí. Mas vamos ver, Vitor, agora em relação lá. Em relação à escala, falou totalmente a tendência, né? Essa, né? Então, assim, a gente percebe que ao longo, acho que na última década, né? Estava se vendo essa tendência de o paciente ou o cliente ele está buscando uma experiência superior, né? E também associado com outro pilar da rede social e internet. Então, os bons casos eles são divulgados rapidamente. Então, os outros se veem na obrigação de também manter aquele padrão, então é outro fator. E outro fator também é a migração do médico do plano de saúde para o meio particular. Porque quando você está no plano de saúde, o paciente ele não tem escolha. Ele só tem aquela listinha do plano ali que ele olha, vai procurar especialidade, tem 2 ou 3 profissionais. Ele não escolhe. Ele é escolhido ali, ele vai dizer, não, só tem essas 3 opções aqui. Às vezes ele não quer nenhuma das 3 opções. E quando o médico está migrando, né, hoje a gente vê uma corrida contrária. Antes o médico, como eu falei para vocês no início, ele antes de se formar, era o médico que tinha mais plano de saúde, mais convênio, era o melhor médico, né? E hoje não, o médico que ele está fora dos convênios é o que se destaca, né? Então, para um médico estar fora dos convênios, ele é escolhido, né? Porque o paciente ele tem opções. Então, ele vai escolher ali qual é o médico que ele quer ir. Para ele escolher, você tem que ser muito bom.
você tem que agregar muito valor para ele. E isso também faz parte do atendimento que você faz na clínica, do tipo de estrutura física que você vai receber esse paciente. Então, todos esses 3 fatores aí, com certeza, cresceram muito para que a gente tivesse uma nova perspectiva hoje na medicina e nos consultórios. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta que eu pensei agora com esse tema que a gente estava conversando, e o médico passou a ser um status também, né? Determinados médicos, você ir para aquele médico é uma questão de status. Até que ponto vocês acham isso legal e até que ponto vocês não acham? Eu confesso que tenho um sentimento misto em relação a isso. É legal por uma parte, mas eu acho que a gente está aí numa linha tênue. Muito tênue. E eu queria saber de vocês. E a gente, como escritório, é um pouco fomentador disso, né? Também, você trouxe isso. Pode ser ou não, né? Quando você... Mas vamos lá, joguei a bomba. Joguei a bomba. Então, eu acho que isso é bem preocupante, na verdade, e acho que é uma discussão de, assim, a maioria dos congressos médicos, encontros médicos, trazem muito isso de, às vezes, pela rede social ter vindo e trazido esse palanque, né? Cada um vai lá e fala do seu, você é mais legal, então você ganha mais seguidores, você é mais bonito, você ganha outros, e assim vai. Isso é problemático para a medicina porque tem muitas pessoas que estão esquecendo do mais importante, que é a qualidade, a formação de qualidade, você de fato ser médico e não você ser uma pessoa que está lá no Instagram para dançar, para dar dicas, né, específicas. Uhum. Então, assim, esse status, esse glamour, é algo que, na verdade, já se existia, mas se existia muito voltado, de fato, pela formação, pela sua excelência enquanto profissional. E hoje existem muitos profissionais que, na verdade, eles têm status porque eles têm muitos seguidores no Instagram, ou porque eles são muito famosos e, enfim, populares. Aí eu acho que esse é um problema, mas que, no final das contas, a grande maioria dos pacientes, quando eles encontram com esses profissionais, eles não duram muito tempo. Então, eles vão lá, têm uma experiência incrível, gastam R$5.000 de um monte de coisa que talvez eles não precisam. E aí, depois, ele vê que aquilo não tem continuidade. Então, eu acredito, assim, que esses profissionais, eles acabam pegando esses pacientes, mas que eles não duram tanto tempo ali, porque, no final, o paciente mesmo, ele avalia que aquilo ali não tem a qualidade a longo prazo, mas... é um conflito. É exatamente isso que ela falou, e não só na área médica, né? A gente vê em outras especialidades, até formações inferiores e capacidade inferior se projetando superiormente em relação até a um médico, a outros profissionais que têm mais capacidade, né? Virando uma autoridade por conta da rede social. E muitas vezes o paciente ele não vai saber distinguir aquilo ali, se é um bom profissional ou não. Às vezes, como a Carla falou, às vezes depois do primeiro atendimento, depois do tratamento mal sucedido, é que ele vai enxergar que não deu certo, e realmente é uma trajetória ali de curto prazo. Muitas vezes o cara consegue bombar ali e às vezes vai ser desvendado ali que não é bom aquilo ali, né? Então, eu acho que toda profissão ela hoje conflita um pouco com essa sistemática, né? Porque você, da mesma forma que você entende que a rede social hoje é um fomentador do seu negócio, mas de que maneira você comunica-se com esse público e que você cria essa comunidade, né? A gente tem muito essa discussão interna aqui. Então, assim, até que ponto a gente também se expõe na rede social, né? Até que ponto essa exposição ela tá alinhada com o que você faz, né? Porque às vezes as pessoas perdem um pouco a mão disso, né? Então, abre demais ou se fecha demais. E é encontrar esse equilíbrio e essa dosagem que eu acho que é muito, muito difícil nos dias atuais, porque o público também não tem essa noção, essa dosagem, né? Então você sempre, às vezes, é cobrado mais do que deveria entregar, ou o inverso. Eu lembro que teve uma conhecida minha, uma colega, amiga, que é louca para fazer uma cirurgia plástica, uma rinoplastia. E aí ela, enfim, totalmente ligada às redes sociais, então ela começou a acompanhar um monte, é um desejo muito antigo dela, mas ao mesmo tempo há uma insegurança e natural, porque a gente sabe que rosto, enfim, é uma coisa que mexe muito com tudo, né, o seu cartão de visitas. E aí ela encontrou, enfim, um determinado profissional e vários seguidores, uma rede super engajada, fala muito bem e tal.
E aí ela diz, mas eu não sei, eu acho que ele é muito famosinho e só fica no famosinho. Então, ela teve essa consciência de talvez analisar o profissional de fato. E a orientação que eu dei a ela, eu disse, eu acho que você precisa realmente ir lá se consultar, né? Porque, enfim, você vai pagar uma consulta, mas vai ser muito barato para a tranquilidade que você vai ter na sua escolha, né? E aí ela foi se consultar com o médico e aí ela saiu super feliz, assim. Ela disse, não, ele realmente é muito bom, foi uma consulta muito explicativa. Então, assim, você vê que a rede social por si só, ela também não consegue garantir a conversão, né? Ela não garante o paciente. Ela, na verdade, ela até pode garantir, mas momentaneamente, né? Ela poderia ter ido lá, pago X de consulta e não voltado porque não confiou no profissional. E ele vai continuar lá fazendo as redes sociais dele, bombando e tudo certo. Então eu acho que o paciente ele também precisa ter essa consciência, né, de dizer, não é só porque a médica sei lá, é toda fitness, ou porque a clínica é super bonita, ou porque, enfim, tem que isso estar conciliado realmente ao profissional, né? E isso aí que você falou, até que ela também falou, é importante, porque a gente, eu no meu caso, na cirurgia, a gente quer um paciente que esteja altamente conectado conosco, com o nosso trabalho. Não porque é um médico celebridade ou isso, aquilo, não. A gente até atrapalha isso. A gente prefere um paciente que ele esteja bem educado, ou seja, que ele consuma a rede social, né? O paciente que ele chega lá, que ele não me segue no Instagram, ele não acompanha nada, é o paciente que ele chega mais desconectado. Porque a gente na cirurgia plástica tem vários valores e princípios que precisam ser seguidos. E quando esse paciente está completamente a par desse mundo, ele chega lá, a gente vê que não é um paciente pronto para a cirurgia. Então, quando ele está consumindo ali, está vendo os vídeos, está se informando, é o melhor paciente, porque é o paciente que está conectado, que vai saber como é que é o processo, ele vai se dedicar e é o paciente que é o melhor paciente no final para a gente. Então, a gente não quer isso, vou ali porque é um status, porque é isso, aquilo. Isso não é um paciente legal. O ideal é um paciente que esteja conectado, principalmente porque uma cirurgia envolve um processo cirúrgico que exige um pós-operatório. É uma coisa delicada. E pode dar tudo bem, mas pode também ter algum problema. E quando há algum problema, tem que ter essa relação de confiança muito alta para que seja seguido, para que se sinta acolhido e que aquele processo não seja um problema. E seja assim, não, aconteceu um problema aqui, mas está tudo bem, a gente vai seguir aqui, confia na gente que vai dar certo. E pronto. E quando esse paciente está nesse nível de confiança, nessa conexão, tudo acontece bem. Verdade. É uma ferramenta, né? E tudo vai depender de como você usa essa ferramenta. Exato. Mas eu acho que a base principalmente de um médico é o conhecimento técnico. Então, no momento que ele só tem a rede, ele não tem o conhecimento técnico, aquilo vai cair por si só porque não tem a base, né? Então, não tem como se sustentar. Exatamente. Eu queria saber de vocês, em relação à clínica de vocês, né? Pensando no futuro, né? Se tem alguma coisa que vocês mudariam na clínica ou que teriam pensado melhor. E qual o plano de vocês para o futuro da clínica? O futuro arquitetônico e também o futuro de vocês como profissionais. Se mudar, né? Já ter outra clínica nova pra gente já fazer projeto novo. Olha, assim, acho que da minha parte seria mais expandir mesmo. Hoje, depois de um ano de novo, eu já sinto o espaço minha gente, anual. É o tempo. Eu já sinto o espaço pequeno, porque eu quero agregar alguns serviços lá na clínica que eu não consigo hoje por uma questão realmente do espaço. E aí eu acho que isso é um processo de evolução. Não adianta, porque eu vejo também são pessoas que fazem um investimento altíssimo com um monte de salas e às vezes a velocidade ou o crescimento ele não acompanha aquilo ali. Então, às vezes é melhor que você, de fato, vá construindo, entendendo como é que as coisas vão desenrolar para você. Hoje, me atende, é maravilhoso se for pensando só em Carla. Mas pensando numa equipe multidisciplinar, nesse crescimento, nessa busca por essa experiência que as pessoas gostam e querem ter lá na clínica, eu já sinto uma necessidade de ter um espaço um pouco maior. E aí, quem sabe, não Começamos sei se... quando esse projeto... Exatamente. Estamos ansiosos. E você, Vitor? Para a gente lá na clínica, a gente já pensou um pouco diante daquela ideia de planejamento, né? Porque ele já planejou 10 anos. 10 anos. Já deu quantos anos mesmo? Esse é o meu erro, o meu é anual. Também que ano. Então a gente já pensou um pouco mais para frente, visando que o crescimento é mais rápido, a gente já tinha uma ideia, e também a questão de estar dentro do empresarial,
a gente tem um limite de espaço. Então, se a gente começa num ambiente muito pequeno, a gente ia ter que rapidamente mudar novamente, talvez se mudar para outra sala, e não ia ter essa perspectiva, eu vou alugar na sala do lado, comprar a sala do lado, não tem como, porque já tem um espaço ali sendo já em uso. Então a gente pensou numa perspectiva de crescimento em que a gente, etapa por etapa, a gente vai avançando conforme o nosso cronograma, e essa clínica ela tem uma durabilidade muito maior até a gente fazer uma expansão maior, que já é num espaço de médio prazo. Então agora seria manter, a gente está super satisfeito, está indo tudo bem, e daqui a um tempo é que a gente deve sair daquele espaço e para outro maior que já tenha uma perspectiva maior. Massa. E eu queria falar um pouquinho da minha experiência no spa, porque a gente, essa sala do spa, minha gente, ela tem uma pele de vidro na frente e a gente posicionou o chuveiro da clínica bem da sala, na esquina dessa pele de vidro. Então você tem eu fui fazer a massagem e tudo mais. A gente é rato de spa, assim, a gente vai para todos os spas. E aí, e lá, assim, uma coisa que me surpreendeu foi a experiência do banho, porque eu não esperava, assim, eu terminei a massagem, eu fui já no final da tarde, então já estava de noite. E aí, quando eu fui tomar o banho, bicho, foi um negócio assim, eu fiquei extasiado, assim, com essa experiência de tomar banho, você tendo uma vista da principal avenida aqui da cidade e tal. Então foi uma coisa que me impactou muito. E confesso, assim, às vezes a gente projeta com aquela ideia, não, vai ficar legal esteticamente e tal, mas a experiência a gente só sabe vivenciando, né? E isso não tem como a gente antecipar, né? E aí vivenciar isso, eu diria que foi muito mais legal, digamos, do que somente a ideia estética, assim, sabe? Então, isso é uma coisa que me impactou muito. E foi a melhor sala de toda a clínica, foi a do spa, né? A gente pegou a melhor vista. Isso. Aqui tinha esse L lá, o pôr do sol é lá no spa, então foi a vista sensacional. E eu tenho essa experiência com frequência no spa, e é muito assim, como você falou, você vivenciando, acho a minha impressão chega até a dar uma baixada, né? Você sai assim meio assim, a alma sai do corpo, né? Exatamente. Mas é uma experiência muito agradável, assim, quem tiver oportunidade. Eu acho que o spa, o serviço de spa, de toda forma, já é uma experiência muito agradável. Mas quando você está numa sala que... E eu trago até uma analogia, assim, porque a gente é muito frequentador de um spa em Recife e ele fica dentro de um shopping. E por mais agradável que a sala seja, mas você está ali enclausurado, assim, você não tem nenhuma conexão com a rua. A experiência não é a mesma. A massagem é incrível, o serviço é incrível. Mas esse up aí, eu acho que traz um diferencial, assim, na massagem. Eu acho que para finalizar, tem gente que está assistindo a gente que está começando, né, que são médicos que estão começando, e eu queria saber de vocês como eles podem organizar esse primeiro espaço que eles vão, a primeira clínica, como eles podem ver um crescimento de 10 anos. Fala com o Vitor. Planeja 10 anos aí, tudo certo. Não, fala com o Carla, que é um ano, é mais projeto. Eu acho que é mais tranquilo pra gente aqui. Não, mas eu queria que vocês dessem um pouco uma visão de quem já passou por isso, né? E como vocês fariam isso agora. Olha, vai ser conflitante isso aí, viu? Vai ser conflitante. Mas assim... Na minha humilde opinião. Eu acho que, na verdade, você tem que acompanhar um pouco o seu crescimento. É muito importante, claro, você ter uma previsão, né, do que vai acontecer. E nem nas minhas melhores previsões eu imaginava que nenhuma das duas coisas iam acontecer. Tanto da primeira sala eu precisava me mudar com um ano, muito menos da segunda, que não vai ser com um ano, mas, né, que eu já estou sentindo aí a necessidade de crescer um pouquinho mais e tudo. Mas você ter um pouco dessa noção em relação ao seu crescimento, em relação ao que você vai investir, porque, querendo ou não, a gente trabalha muito por hora, né? A gente trabalha muito de, eu vou atender 10 pessoas, vou atender 20. E aí o que eu vejo é que algumas pessoas, elas acabam fazendo algo muito grandioso e depois se veem desesperadas ali para dar conta daquela situação. E que não necessariamente isso acompanha o crescimento da pessoa. E aí, enfim, para ter o retorno do investimento demora muito, etc e tal. Então, eu acho que é meio que você entender qual é o seu público, principalmente, porque é completamente diferente se você... o público que você
você vai trabalhar. Então, o seu projeto ele também se baseia um pouco nisso. Eu eventualmente atendo públicos diferentes e eu vejo que algumas pessoas se sentem mais ou um pouco menos confortáveis de forma determinada, porque estão ali naquele ambiente. Então, isso é muito, muito importante. Definir qual é o seu público e definir o que você vê pelos próximos 10 anos da sua vida. Para ter um espaço que lhe sirva por esse período. Então, assim, é um pouco difícil dar esse conselho, tá? Mas eu sigo um pouco dessa forma. É que, na verdade, é difícil, às vezes, você prever em determinadas especialidades, né? Eu acho que depende muito do back que você tem, do feedback que você tem do paciente, assim. Então, isso exige um nível de compreensão, assim, muito, muito grande para... E ainda assim, obviamente, você vai ter uma margem de erro aí que você também vai levar em consideração, né? E que isso entra, por exemplo, o que a gente estava falando. Qual é o nome do negocinho que vocês falaram das cadeiras? Longarina. Então, assim, esse médico que escolheu a longarina, ele não escolheu a longarina unicamente porque ele é mais velho, mas também porque provavelmente a rotatividade dele é enorme. Então, assim, se você vai abrir uma clínica de ultrassom e você atende a cada 20 minutos uma pessoa ali fazendo uma ultrassom, que é uma coisa normalmente rápida, não tem, às vezes, condição de você fazer um ambiente X que não caiba aquela rotatividade de pessoas. Então, definir qual é o público... Maior, né? Exatamente. Definir qual é o público é fundamental. E como vai ser o seu processo de trabalho. E dependendo do que o cara for fazer, ele pode atender muito bem, inclusive na longarina. Né? Exatamente. Não, na verdade, assim, eu acho que traz pra gente outros desafios. Eu acredito que é muito importante a humanização da clínica, Isso. enfim, do espaço. A gente citou a longarina porque foi é um elemento que realmente que dificulta, né? Mas, claro, aí vai exigir da gente um trabalho, um esforço maior de dizer como é que a gente humaniza esse espaço que vai ter uma rotatividade tão grande, né? Que de 20 em 20 minutos aqui tem gente passando. Mas, enfim, mas conte aí o seu ponto de vista, Vitor. Os seus 10 anos. Os seus 10 anos. Tudo na vida é uma congruência, né? Eu não penso na clínica os próximos 10 anos, é na minha vida, é com minha esposa, com meus familiares. Então você vai criando uma congruência ali de coisas e você vai também levando aquilo para outras áreas da sua vida, né? Então é a forma como você vive, como você acredita na vida. Então isso aí é um mindset que você vai criando. Então não tem como você ensinar, você tem que ir treinando aquilo, né? Para você aquilo é importante, você se planejar. Eu acho o planejamento muito importante. Porque a gente consegue prever coisas que vão acontecer lá na frente e já desviar o caminho. Sem dúvida. Ou seguir naquele caminho certo. Sim. Porque chegar na hora e dizer, eita, vou ter que mudar Não, agora. eu também, viu, em minha defesa. Mas também você não pode ficar só no planejamento. Tem muita gente que sonha e não realiza. Sim. Você tem que realizar. Você tem que planejar e realizar. E a gente sabe que a realização é a parte mais difícil, né? Porque envolve renúncia, envolve você se esforçar, disciplina, o que a maioria a gente sabe que não tem, né? Só a minoria que consegue ali seguir, por mais difícil que seja. Então, primeiro, o planejamento para mim é fundamental. E quando você é médico e quer abrir um consultório que seja de referência, você está abrindo uma empresa, né? É uma empresa. Então, a empresa tem riscos. Quando tem riscos, você tem que avaliar um estudo de mercado. Você não pode chegar da sua cabeça e dizer, não, eu vou fazer uma estrutura desse tamanho aqui, eu não sei se vai dar certo, eu não sei quanto é que vou pagar minhas contas, qual vai ser o custo disso, em quanto tempo isso vai se pagar. Então, você tem que fazer um estudo, né? Então, se você não sabe fazer esse estudo, você tem que contratar uma empresa que faça esse estudo para você, e daí ela avalia, não, você vai fazer um investimento de tanto, que ele vai se pagar em tanto, o pior cenário é esse, o melhor cenário é esse, os pontos fortes são esses, os pontos fracos são esses, tem que fazer isso. Então, tudo é um estudo. Você não pode fazer aleatoriamente, porque senão, como o Carla falou, você pode dar um passo maior do que a perna, até entrar em falência ou prejudicar toda a sua vida, né, pessoal inclusive, porque você está com uma dívida enorme, não está conseguindo se pagar, abrir mão de certas coisas, valores que você acredita você não vai poder seguir muitas vezes, porque você, vou ter que pagar essa conta aqui. Então, assim, aí tudo é um planejamento, que entra no planejamento. Isso. E a área médica é engraçado, porque é uma das poucas profissões ainda hoje que você consegue terminar o curso e você já consegue ter um rendimento legal aí por mês, né? Então, se na pior das hipóteses, se for dar... Na verdade não é pior, mas tem gente que ama dar plantão. Mas assim, se você for dar plantão aí, você vai conseguir um rendimento legal. Então, às vezes as pessoas não sabem lidar com esse montante aí quando sai, né? Principalmente que você passa 6, 10, 12 anos
na Pindaíba, né, com a faculdade. Doido para ganhar dinheiro. Aí sai rico no primeiro mês, aí lascou. Mas assim, eu acho que hoje, inclusive, você tem algumas consultorias, enfim, algumas empresas que prestam esse serviço diretamente para clínicas, né? Então, eu acho que vale a dica aí de você buscar uma consultoria, de você entender um pouco como é o mercado. Eu digo sempre que hoje um médico, ele é diretamente um administrador, ele precisa ser um administrador, né? Carla passou essa bola aí pro marido dela, que é administrador, mas assim, você precisa saber administrar a clínica, porque enfim, às vezes você tem um resultado financeiro muito, muito positivo, e isso, se você não souber lidar bem, você acaba se desmantelando, né? Então a gente tem casos aí de profissionais que são excelentes, que têm ganhos aí grandes no mês, mas que não conseguem ter uma organização, né? No final, se você tiver um ganho enorme no mês e você tiver um gasto enorme também, não adianta de nada, né? Você só vai ficar refém. Você fica refém do seu trabalho, né? E não é isso o caminho, na verdade. Isso. Gente, eu acho que é isso. Eu queria agradecer a vocês a disponibilidade. A gente sabe que a agenda de vocês é lotada e que foi muito especial vocês reservarem esse tempo pra gente. Foi super legal. Acho que o pessoal vai adorar. Um beijo grande e a gente vai se ver em outros podcasts por aqui. Queria também agradecer. Foi extremamente esclarecedor, na verdade. Acho que é muito válido a gente falar um pouquinho, entrar na arquitetura, na vida de cada um, de acordo com o seu perfil, com a sua vida, enfim. Então, brigadão aí por terem aceitado o convite. Espero que a gente traga vocês mais vezes aí também para, enfim, falar sobre outras coisas, outros projetos, quem sabe. Eu ia dizer, fazer novos projetos. Casa, né? Isso, casa e faz tudo, entendeu? Mas é isso, gente. Brigadão aí pela presença. Também queria agradecer a oportunidade de falar do espaço e acho que discutir um pouco sobre medicina, mas também coisas além da medicina. E eu acho que esse é a grande dificuldade da maioria dos médicos. A gente é muito bitolado, a gente só sabe falar de medicina. E é muito legal a gente sair, trocar ideias, ouvir, falar sobre empreendedorismo, sobre negócios, né? Sobre como pensar em perspectivas os próximos 10 anos. Acho que a gente sempre tem algo a crescer. Obrigada a todos aqui também. Também agradeço o convite, né? E estar aqui com vocês foi um momento muito de aprendizado também. A gente vai trocando experiências e nos vemos nos próximos aí. Se a gente receber convite, estamos aí. Vai ter. Arruma um projeto. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Foi?